Olá, bem-vindos e bem-vindas ao meu curso de CorelDRAW, desenho de moda no CorelDRAW aqui na Hotmart. A ideia é eu passar para vocês todo o meu conhecimento de computação gráfica para moda. Para quem não me conhece, eu sou Elá Camarena e sou autora de alguns livros de desenho de moda no CorelDRAW. Tenho este livro, tenho também um livro desenho de moda no Illustrator, tenho também um book de moda no InDesign, entre outros programas. E o meu livro que eu mais gosto, que é Desenho de Moda no CorelDRAW. Esse daqui é no X6. E aqui no meu curso na Hotmart, vou te passar todas as novidades, todos os lançamentos do CorelDRAW. Tudo que há mais de novo nas ferramentas e que vou dedicar ao desenho de moda. No meu curso, você verá que eu vou ensinar todas as ferramentas do programa já dedicados ao desenho de moda. Por quê? Se eu chegar para você e começar a te ensinar ferramenta por ferramenta, a hora que eu te mostrar a última ferramenta, você já esqueceu a primeira. Por quê? Eu acredito que aprender as ferramentas de um programa gráfico, elas fazem muito sentido quando você já aplica naquilo que é do seu conhecimento, naquilo que você utiliza no seu dia a dia. Aqui, no caso, aplicado ao desenho de moda. Vamos falar um pouquinho sobre mim. Quem sou eu? Eu sou Elá Camarena, trabalhei muitos anos na área de confecção. Hoje continuo trabalhando com moda, só que em um outro segmento da moda, que é nas artes manuais. E todos os dias eu utilizo a computação gráfica para criar as minhas fichas técnicas, os meus desenhos de moda, fichas técnicas de projetos como Punch Needle, onde eu preciso definir, detalhar todo o desenho também feito por mim, muitas vezes feito à mão, passo para o computador, finalizo no CorelDRAW. E qual o meu método? Qual o meu método de desenho usando a computação gráfica? Que inclusive hoje esse método é utilizado em diversas faculdades no Brasil. Eu começo do desenho mais simples, que é o botão de casear, para te ensinar ferramentas simples para a construção desse botão, botãozinho de camisa, botãozinho de calça, e aí vou ampliando, vou aumentando a complexidade desse desenho, mas sempre aplicando sobre elementos de desenho de moda, desenho de coleção. E uma das coisas que eu percebi logo no começo do desenho de moda, que a grande maioria dos profissionais utilizavam um modelo de corpo que não tinha como base as medidas de um corpo humano real. Eu acredito que isso tenha vindo dos livros de ilustração, livros que mostram o corpo humano alongado, até com 9 cabeças, né? A medida que a gente usa como referência para a construção de um corpo humano para ilustração, acredito que tenha vindo daí. Só que vamos pensar o seguinte, o desenho de moda, o desenho técnico de coleção, não estou falando de ilustração, ele precisa ter como base um corpo humano com medidas reais. Por quê? Você vai trabalhar proporções, você vai trabalhar tamanhos de pala, de bolso, de diversas coisas, diversos elementos do vestuário, e isso depois, essa ficha técnica que a gente faz com esse desenho técnico, essa ficha será lida por um outro profissional de modelagem que vai criar o molde dessa peça. Se você faz baseado em uma ilustração, baseado em um corpo que não corresponde às medidas reais do corpo humano, você forçará a pessoa que vai trabalhar em cima dessa peça de vestuário em ajustar isso para as medidas reais de um corpo humano. Não tem como fugir disso. E quando isso acontece, essas proporções serão modificadas. Não tem como, você não tem 9 cabeças de altura. Por maior que seja o ser humano, por menor que seja o ser humano, a proporção não é tão alongada assim. Inclusive, eu falo sobre isso, falo bastante sobre isso na minha dissertação de mestrado, onde eu coloco justamente essa questão. Quantas cabeças tem um corpo humano real? Então, no meu curso, você verá que farei os desenhos sempre com base num corpo humano. E a partir daí, eu posso inclusive trabalhar, em alguns momentos, vou mostrar para você, trabalhando sobre o tamanho real de uma peça. Eu pensei nisso quando eu comecei a fazer camisas de futebol. Por quê?
Quando você desenha uma camisa, no caso as camisas eram listradas, né? Era bastante moda listradas na horizontal, na vertical. Essas listras, eu tinha que saber o tamanho exato da listra sobre a camisa. E essas listras, elas eram passadas de forma térmica para as listras, né? Era feito um papel numa gráfica e isso transferido por termotransferência para o tecido de poliéster. Se eu fizesse uma listra que não correspondesse ao tamanho real da camisa, eu não teria condições de interpretar, de saber como seria o resultado final dessa estampa passada por termotransferência. Aí eu pensei, se estou numa gráfica, se vou trabalhar com uma gráfica, se estou fazendo um papel que tem um determinado tamanho, eu tenho os moldes das camisas também num determinado tamanho, por que eu já não faço os desenhos todos de acordo com o tamanho de todos os elementos que vou aplicar na camisa? Foi aí que veio a ideia de fazer já o desenho técnico no CorelDRAW em tamanho natural, no papel, do papel de termotransferência, que depois ia passar por uma máquina, já encaixando o molde também. Comecei a desenhar o molde no CorelDRAW, já de acordo com o papel da gráfica. Tudo isso foi para a gráfica, foi feita a impressão, quando voltou, estava exatamente como eu queria. Porque se você tem, vamos pensar assim, se você tem um folheto e tem um conteúdo para colocar nesse folheto, fotos, textos, você não vai fazer fotos, textos que não caibam no folheto, não é verdade? E foi assim que eu pensei. Eu não vou desenhar uma camisa de futebol que não caiba no papel que vai ser depois impresso numa gráfica. Isso para mim fazia todo sentido e fez todo sentido, eu fiz e deu super certo. Então vamos lá. Começo a primeira aula com o botãozinho de casear, que é bastante simples, mas a ideia é justamente essa. Começo bem pelo básico e aos pouquinhos você vai aprendendo novas ferramentas, já desenhando a sua coleção. Bem-vindo, bem-vinda, vamos lá. Estou muito feliz que esteja aqui e vamos começar o nosso curso.